Eu sou Luana Duarte, psicóloga. Quero falar hoje sobre comunicação não violenta, uma abordagem desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. E eu vou falar um pouco sobre ele, trazer os princípios desse tema, dessa abordagem. Quero iniciar então com essa imagem e convido quem assiste a observar o que repara nessa imagem, o que se apresenta nessa imagem. Quando eu falo sobre esse tema em grupos, já ouvi dizerem: ah, ela terminou um relacionamento, ela está aguardando por alguém ou algo que vai acontecer, ela está triste com alguma situação, mas tentando ficar feliz ao mesmo tempo. Só que todas essas impressões são interpretações, na verdade. E a comunicação não violenta, ela propõe observar os fatos. E quais são os fatos dessa imagem? Podemos observar a cor do cabelo, a cor da blusa, que tem umas pintinhas na bochecha, que ela tá com a maquiagem, os olhos lacrimejando. Então, esses são os fatos que realmente aquilo que se apresenta, realmente é aquilo que eu vejo. E esse é o princípio primordial da comunicação não violenta, porque muitas vezes nós caímos numa interpretação, e isso contamina o nosso diálogo, como nessa história. Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele já tinha, só faltava um martelo. O vizinho possuía um, e o nosso homem resolveu ir até lá pedi-lo emprestado. Mas ficou em dúvida. E se o vizinho não quiser me emprestar o martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente, talvez estivesse com pressa, mas isso deve ter sido só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Mas por quê? Eu não fiz nada. Ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta minha, eu emprestaria imediatamente. Por que ele não quer me emprestar o martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desses a um semelhante? Gente dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo. Mas agora chega! E correu até o apartamento do vizinho, tocou a campainha, o vizinho abriu a porta, mas antes que pudesse dizer bom dia, o homem berrou: Pode ficar com seu martelo, seu idiota! Bem, quantas interpretações! E geralmente isso contamina as nossas conversas, impressões e suposições sobre o que o outro pensa sobre nós, o que o outro realmente fez ou deixou de fazer. E o Marshall Rosenberg, ele propõe uma outra perspectiva, que é mais difícil, não é tão simples, mas é uma questão de exercitar, porque geralmente nós não somos influenciados a ter um outro tipo de comunicação. Nós, inclusive, temos dois sistemas cerebrais que caminha mais para o lado do julgamento, que é o sistema um, como vocês podem ver na imagem. O sistema um, ele é rápido, intuitivo, automático, ele é mais impulsivo e gasta pouquíssima energia. Por isso que nós utilizamos mais esse sistema. Mas nós também temos o sistema 2, sistema cerebral mais lento, analítico, deliberado, mas gasta mais energia. O sistema um, então, é justamente essas interpretações. Eu vi, já tive uma impressão, eu julgo, eu não aprofundo. É um sistema que sempre existiu, mas na evolução nós desenvolvemos esse sistema 2. Ele está a nosso serviço. E a gente pode dizer que ele corresponde ao córtex pré-frontal, que é esse sistema que promove olhar com objetividade, analisar, objetivo. Então, o sistema um geralmente, ele é aquele que é papum, já traz ali alguns julgamentos.
A ideia é como ativar então o sistema 2 para aprofundar, compreender com outros olhos e não ficar só na superficialidade, e isso prejudica as nossas interações. E algumas pessoas dizem que dá muito trabalho, isso é impossível ter esse tipo de comunicação, que eu vou analisar, que eu vou ter um pé atrás antes de, né, trazer algum tipo de julgamento. E eu coloco essa citação do Marshall Rosenberg, que ele traz a concepção que cai por terra, esse olhar de que não tem como mudar ou dá muito trabalho. Ele diz o seguinte: durante mais de 40 anos, mediei conflitos entre pais e filhos, maridos e esposas, chefes e funcionários, palestinos e israelenses, sérvios e croatas, e entre grupos rivais em Serra Leoa, na Nigéria, no Burundi, no Sri Lanka e em Ruanda. O que aprendi lidando com esses conflitos em todos os níveis foi que é possível resolvê-los de maneira pacífica, com a satisfação de todos. Quando se estabelece certa qualidade de conexão humana entre as partes envolvidas, a probabilidade de resolver disputas de maneira gratificante aumenta muito. Então cai por terra, porque nós, no nosso dia a dia, nas nossas questões, por que não conseguimos executar um outro tipo de comunicação? Modificar, tornar as coisas mais objetivas, com compaixão. Se nesses outros locais que o Marshall Rosenberg ele esteve, aplicou a comunicação não violenta entre grupos rivais que se matavam, foi possível. Por que nós, no nosso dia a dia, nas nossas relações, não conseguimos? Então, acho que o primeiro passo é conhecer como funciona a comunicação não violenta. Ela está baseada nesses 4 princípios. Primeiro, a observação, como eu comentei, é observar e descrever os fatos sem julgar ou avaliar. Tudo bem que o nosso funcionamento, ele é rápido, ele traz o julgamento rapidamente, mas a partir do instante que eu percebo que, estou julgando, eu posso então aprofundar melhor. E eu posso inclusive olhar para os meus sentimentos. Então, eu vivencio algo, observo aquilo e percebo como repercute em mim. E aí eu identifico e expresso os meus sentimentos a partir do momento que eu identifico. Estou irritada. Quando eu vejo, ouço, me deparo com alguma situação, me sinto triste, angustiada. E a partir do momento que eu percebo os meus sentimentos, eu reconheço as necessidades por trás desses sentimentos. Por que que eu estou irritado? O que que eu precisava e que eu não obtive agora? Por que que eu estou triste? Né? Qual a necessidade não atendida em algumas situações? E aí eu identifico e eu expresso essas necessidades. E o quarto princípio, eu solicito, faço o pedido, mas um pedido que não precisa estar baseado numa exigência, porque a partir do momento que ele está baseado numa exigência, eu desconsidero o sentimento da outra pessoa que está envolvida ali nesse diálogo, eu desconsidero as necessidades que essa outra pessoa possui. Então, é uma via de mão dupla. Do mesmo modo que nós temos nossos sentimentos, as nossas necessidades, o outro também. Então, é importante ter isso em mente de que essa outra pessoa diante de nós, ou pessoas, também vivencia por tudo isso. E aí? Como chegar então em um pedido, num acordo, num combinado? Quero trazer então essa concepção dos sentimentos associados às necessidades não atendidas. Então, são muitos sentimentos quando uma necessidade não é atendida. Então, às vezes, nós permanecemos numa impressão de sentimento limitado.
só na raiva, tristeza, mas olha quantos sentimentos podem acontecer, às vezes mais de um ao mesmo tempo. Então, só para citar alguns: apavorada, insegura, crítica, me sinto exausta, me sinto adormecida, me sinto consternada. Então, são muitas possibilidades. E esses sentimentos, eles, deixa eu voltar aqui um momento. Os sentimentos, eles não precisam entrar numa categoria de positivo e negativo. São só sentimentos. E os sentimentos, eles despertam em nós algo quando essa necessidade não é atendida. Então, nós temos os sentimentos prazerosos, que são gostosos de sentir, mas quando sentimos alguns desses que se mostra na lista, isso traz essa concepção de que alguma necessidade, então o sentimento é o pisca-alerta de que se alguma da necessidade não foi atendida. Então, esses que se apresentam geralmente indica. A questão é qual necessidade, então? Se eu me sinto indiferente, o que tem por trás? Então, o sentimento é a bússola ali de uma necessidade não atendida. O que tem por trás é uma necessidade. Então, as necessidades, elas não se referem àquilo que nos falta. São palavras que dão nome aos aspectos que compõem o nosso bem-estar em todos os níveis: físico, mental, emocional, social, espiritual. Então, exemplos de necessidade: conforto, alimento, necessidade de segurança, necessidade de diversão. Então, as necessidades humanas, elas são universais, porque todos nós precisamos das mesmas coisas, independente da localização geográfica ou cultural, ainda que variem na intensidade e prioridade para cada pessoa, elas são intangíveis, sem referência a pessoas, ações ou objetos. Simplesmente fazem parte da nossa humanidade. Então, quem são, né? O que são essas necessidades? Então, as necessidades humanas universais. Olha quantas necessidades nós temos. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para que eu possa identificar o que realmente está acontecendo. Por que esse sentimento que eu experimento? Qual será a necessidade que está por trás desse sentimento que eu experimento? É uma necessidade de pertencimento? Eu me sinto brava por uma necessidade de espaço, de significado? Me sinto angustiada por uma necessidade de consideração? Então, basicamente, as necessidades são aquilo que nós precisamos. Então, eu trago alguns exemplos que nós podemos identificar a necessidade a partir do momento que alguém se comporta de determinada forma, fala de determinada forma. Então, algumas frases. Por que você sempre tem que fazer tudo tão complicado? O que está presente nessa questão? Se não a necessidade de simplicidade. Você nunca consegue terminar o trabalho na hora combinada? Necessidade de comprometimento. Eu não vou ficar até mais tarde, não sou o único da equipe que não entregou. Necessidade de igualdade. Eu estou fazendo o relatório do projeto, preparando o congresso, conduzindo as reuniões, os demais não fazem nada. Necessidade de apoio. Que regra estúpida! Quem teve essa ideia? Olha como é dito, né? Só que essa frase, a comunicação acontece desse jeito, mas o que tem por trás é a necessidade de sentido. Então, mas olha como que ela expressa, olha como chega aos nossos ouvidos. Então, por isso que a comunicação não violenta, ela é importante para que possamos olhar para as situações, para as falas e expressões e não levar para o pessoal. O intuito da comunicação não violenta, o foco é na necessidade, sempre, né? Se eu levo para o pessoal, eu deixo de observar o que tem por trás dessa expressão, porque aí eu vou me ofender, vou ficar com o ego ferido.
Então, a ideia é observar por um outro ponto de vista. Por isso que é tão desafiante, porque nós somos influenciados a proteger o nosso ego, a permitir que as coisas sigam de determinadas maneiras para ficar confortáveis, manter uma boa imagem, e isso não possibilita uma outra comunicação. Nossa, essa reunião é um caos. Necessidade de estrutura. Você cancelou a reunião de novo sem explicação. Você não se importa com ninguém. Necessidade de consideração. Você sempre está criticando tudo, não aguenta mais. Necessidade de valorização. Que coisa, sempre quer discutir tudo. Necessidade de leveza. Então, claro que se eu recebo uma expressão que eu sinto, eu identifico no meu sentimento, me senti entristecida com a forma com que foi dito. Então, eu posso utilizar a comunicação não violenta para expressar isso e dizer que é importante para mim, né? A minha necessidade é uma necessidade de respeito, de empatia. Então, isso pode ser dito, não estou desconsiderando, mas geralmente aquele sistema um quer logo se defender. Então, ai, o meu ego está ameaçado aqui. Olha o jeito que o outro fala, olha a maneira com que o outro fala. Então, isso perde e há distanciamento entre as pessoas ao invés de ter uma aproximação, para que eu possa me expressar, dizer o que é importante para mim, também observar o que é importante para o outro. Então, quais as questões que são interessantes a gente se questionar? Comigo mesmo. O que estou observando e sentindo? Do que necessito? O que te peço para que eu fique bem? Com o outro. O que você está observando e sentindo? Qual a sua necessidade? O que você quer me pedir para ficar bem? Então, a cooperação genuína nasce no momento em que os participantes passam a confiar que as suas necessidades e valores serão respeitosamente levados em conta. Então, eu expresso a necessidade, enxergo as necessidades do outro, independente do modo como se expressa, verifico se a necessidade foi compreendida com exatidão. Então, fulano, você precisa nesse momento de apoio? É isso? Para que o outro possa confirmar se é isso mesmo. Então, eu digo, eu expresso isso para que haja essa confirmação ou a negativa. O quarto item. Ofereço a empatia de que as pessoas precisam para ouvir as necessidades dos outros. E por fim, eu traduzo as soluções ou estratégias propostas para uma linguagem de ação positiva. Então, a partir do momento que eu reconheço a necessidade do outro, ou a minha, nós chegamos no quarto princípio da comunicação não violenta, que é o combinado, o acordo. Será que numa próxima você poderia responder a mensagem que é importante para mim, responder num período, não estender tanto o período, e é importante que o pedido ele tenha uma forma concreta e objetiva. Então, não deixar as coisas em aberto. Então, olha, aí você tenta não demorar tanto para me responder. Então, talvez seja interessante trazer algo mais objetivo. Então, será que quando eu envio mensagem no período da manhã, existe a possibilidade de responder até o horário do almoço? Então, é uma questão, porque traz uma forma mais objetiva, né, não fica tanto em aberto. Então, é importante para mim ter a tua presença mais vezes no mês, tá? Mas como seria uma forma mais objetiva? Vamos entrar em contato tal dia, vamos deixar então agendado tal dia para que haja um encontro.
Então, são formas de trazer isso mais próximo, não deixar tão em aberto os combinados e pedidos. São possibilidades para isso. Bem, tem várias outras questões para falar sobre a comunicação não violenta, mas eu trouxe rapidamente essas informações e espero que possamos aprofundar melhor em outros momentos. Obrigada.